Então, será que existe uma invenção que possa melhorar a retenção de uma prótese total? O professor Tomás Gomes e eu, nós fomos atrás do que aparecia para a gente tentar ver se algum dispositivo poderia melhorar. E antes de contar um pouquinho mais, eu queria agradecer a Fabiana Silva, que muito gentilmente me forneceu, falou que queria me dar um presente, me mandou aqui essas bandanas. Aqui, estamos todos com bandanas da Fabiana. Muito obrigado, viu, Fabiana, pelo carinho. Essas coisas são muito importantes para a gente, que tem uma exposição muito grande, né? Então a gente recebe muitos elogios, ao mesmo tempo muitas críticas, e esses carinhos, eles são super bem-vindos. Muito obrigado, viu, pelo presente. Adorei, já estou estreando assim, Então, como eu estava dizendo, esse aqui é um dispositivo, o Vacuumatic, que, como o Tomás tinha grande visibilidade no meio da prótese, sempre que alguém procurava alguma coisa diferente ou inventava, levava, Tomás, experimenta aí. E essa é uma válvula que ela tem um fundamento muito interessante, né? Como nós trabalhamos com o vácuo, ela permite a saída do ar, mas não permite a entrada do ar. Então, o Tomás colocou aqui no palato, tá? Desenvolveu, você faz uma perfuração, você observa essa válvula aqui, a nossa observação foi se iria dar algum tipo de hiperplasia ou lesão. O problema é que, assim, você ganha de um lado e perde de outro, porque ela tem, como dá para ver aqui na foto, uma espessura muito grande nessa válvula. E hoje, as nossas próteses totais maxilares, elas são extremamente finas na região palatina. Todas elas, porque todas elas nós preconizamos o nosso reforço metálico, né, que está no nosso livro do Tomás e meu, em forma de arco, com 6 pininhos entrando nos dentes anteriores. Isso faz com que essa região palatina ela seja altamente fina, né, muito fina. E a espessura palatina, ela também tem uma influência com a retenção e estabilidade da prótese. Porque se você imaginar, né, uma espessura mais grossa, a língua ela vai mais para trás, né, e para baixo, e toda vez que deglute, a tendência é ela rodar e entrar ar por trás. Então, vejam, não é uma coisa muito favorável no sentido do conforto do paciente pela espessura, e eu diria que se ela fosse uma microválvula e eu pudesse usar na prótese inferior, na região lingual, seria interessante, porque o problema é inferior, né? Nós não temos muito problemas na superior, né? Nós fazemos a técnica da clonagem com uma borda selando o ar, não vou falar sobre isso hoje. Então, nós acabamos não dando continuidade, não criticando, porque eu acho que toda pesquisa ela não deve ser inicialmente descartada. Nós fazíamos, o Tomás Gomes e eu, fazíamos pesquisas assim, voluntárias, sem ajuda de ninguém, para dar um feedback para as empresas, tá? Então, essa é a Vacuumatic. Também testamos o repulsor magnético, né? Apareceu um vídeo do repulsor magnético, e como o pessoal me acompanha, eu recebi uns de 500 pessoas esse vídeo falando, nossa, né? A ideia é você colocar 2 magnetos na região aqui de molar, tá vendo? E eu fiz uma marquinha preta, porque eu testei esses 4 magnetos. Deixa eu tirar aqui, pessoal, que eu estou bem em cima dos magnetos aqui, ó. São 4 magnetos aqui, ó. Então, você coloca... por que eu fiz essa pontinha? Porque você tem que colocar eles para que eles se repulsem, né? Não para que eles se aproximem, senão trava e o paciente não pode abrir a boca. Então, foram colocados 2 magnetos aqui na região de molar, vocês estão vendo, por baixo do dente, você fecha com resina acrílica, e 2 magnetos no molar inferior, aonde eles vão
se expulsar, né? Se repelir, dando, teoricamente, mais retenção para superior e para inferior. Mas quando eu recebi esses repulsores magnéticos, há muitos e muitos anos atrás, eu jamais iria colocar isso numa prótese definitiva. E como nós fazemos, né, muita terapia na prótese antiga, eu peguei um caso extremamente desfavorável. Aqui vocês vão perceber que foi feito um aumento da região posterior, readaptamos a área basal, a borda, e eu conversei com a paciente que tinha muito insucessos na prótese inferior, e aí nós experimentamos na terapia, ou seja, na prótese antiga. E é complicado, pessoal, porque quando a gente deglute, a gente tem que encostar os dentes, e a força que a gente faz é praticamente nada, né? É uma estabilização. E a mandíbula, ela tem que ficar estável na deglutição, e as cúspides fazem esse papel. Por isso que eu não gosto de cúspide zero ou cúspide muito baixa para a prótese total. Eu uso na terapia, mas não uso na definitiva. Eu acho que o dente semi-anatômico de 20 a 22 graus é o ideal. Nem muito alto para facilitar o ajuste oclusal e nem muito baixo. Mas no momento que você tem dois ímãs que se repelem, a mandíbula ela não tem essa estabilidade no sentido vertical, pelo contrário, ela se repele, mas não existe um travamento. Então, foi um samba do crioulo doido. A paciente não gostou, ela usou uma semana e eu removi. Mas isso foi explicado, ela assinou um termo que nós estávamos experimentando, que era uma coisa nova, e, ao meu ver, não deu bom resultado no teste que eu fiz. E nós vamos encontrando, né, coisas na internet, né, botões, né, que penetram na fibromucosa de revestimento, aí uma prótese sem o palato. Então, assim, as pessoas, né, vão mandando coisas absurdas, né? Então, aqui nós temos uma ventosa ali no palato, e a única vantagem dessa ventosa é quando o paciente vai tomar banho, ele gruda no box do banheiro. Quer dizer, é umas coisas... Aí eu fico achando tão absurdo, porque aí, e uma das coisas que a gente vai conversar hoje, é sobre a borda que dá o vácuo, né? Então, você olha uma prótese que não está com a borda individualizada, que está sobreestendida, ou seja, essa prótese foi feita exclusivamente sobre um modelo anatômico. Então, não sabendo fazer uma prótese total, eu vou colocar uma ventosa ali no palato, né? Então, é uma coisa assim, absurda, né? Mas são as coisas que aparecem aí, né? São invenções. A câmera de vácuo, né, que, por incrível que pareça, ainda aparece no consultório, né, que tenta produzir uma cavidade ali no palato para dar uma pressão negativa. Isso, em pouco tempo, vai criar uma lesão, uma hiperplasia fibrosa do tipo papilomatosa, e, de repente, você tem ali aquela retenção inicial que se formou com a câmera de vácuo. No momento que ela é preenchida pela lesão, nós perdemos a retenção e ainda ganha de brinde uma lesão no palato, né, que tem que ser passado por reembasamentos e muitas vezes cirurgias. E aí você olha a prótese e vê próteses com bordas finas, né, próteses que não foram feita a moldagem ideal, uma moldagem funcional para se obter a área basal ideal e a borda ideal. E aí começam a aparecer uma série de artifícios, e tem outros, tem as linhas americanas, aquelas raspadas que se fazem no modelo, mas o mais absurdo, pessoal, eu trabalho, né, durante os 13 anos, eu saí em 2018 na São Leopoldo Mandic, eu fiquei 13 anos no curso de mestrado em prótese dentária, e eu participei de 70 bancas de mestrado e doutorado. E uma coisa que eu sei é que nem tudo que está publicado é correto. Às vezes a gente fala, não, foi publicado. Foi publicado aqui numa revista internacional, em maio de 2012, né,
um artigo onde se faz com uma broca, broca esférica, verdadeiros orifícios, né? Centenas de orifícios no modelo de trabalho, fazendo centenas de microcâmeras de vácuo. E aí foi prensado com silicone, dá para ver aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho para o pessoal aqui do Insta. Verdadeiros, olha lá. É um negócio absurdo do absurdo, publicado, e quando está numa revista internacional, pessoal, está numa revista de qualis bom, internacional, tudo vale, será? Né? Então, vejam bem, primeiro que o silicone se degrada na boca rapidamente. Né? Inclusive, nesse artigo fala que a durabilidade é de anos, não é a nossa experiência. Né? E é o mesmo silicone que nós fizemos muitos testes aqui no Brasil, a mesmo. Então, assim, o silicone, ele se degrada rapidamente, ele sofre lixiviação, né? Ele perde essa plasticidade, essa resiliência dele, né? Ele absorve água e perde substâncias plasticizantes, ele se deforma, e mais do que isso, vai criar centenas de lesões na boca. Está aqui, está publicado aqui, tem quem quiser pegar referência, tá? São múltiplas câmeras de sucção para retenção, mas por que será? Aí você olha aqui a foto da prótese, né? Diz que é por causa de casos assim extremos. Eu faço, meu dia a dia no consultório é fazer casos extremos, com muita reabsorção óssea, sabe? Mas não provocar doença. A minha ideia é conseguir retenção e estabilidade, dando saúde para o paciente. Aí o pior é que publica isso, alguém olha e fala, olha que ideia fantástica, e sai fazendo. Então, realmente, será que nós temos que inventar alguma coisa, ou já existem informações de o que fazer, como fazer uma prótese total parar na boca? E aí nós temos que ir para os fenômenos físicos, né? Se a gente for atrás das gerações de adesivos que vêm cada vez mais melhorando dentro da odontologia, nós temos que buscar um adesivo que funcione muito bem para a prótese total, né? E o adesivo que mais funciona na prótese total é esse aqui, é o cuspe. O adesivo da prótese total, o canal no YouTube é Professor Osmar Castro, tá? Dá para ver melhor, viu? Dá para ver, porque aí você vê a tela toda, tá bom? A saliva, pessoal, é o nosso adesivo. Mas, para que nós possamos tirar o máximo desse grande adesivo, nós precisamos conhecer os fenômenos físicos que fazem com que uma prótese total pare na boca, com muita retenção. E esses fenômenos físicos são adesão, coesão, tensão superficial, pressão atmosférica, adsorção, embebição e sorção, que pode parecer palavras assim, nossa, está falando em grego. Não, porque eu vou mostrar para vocês como tudo é muito simples. E mais do que isso, como é simplesmente maravilhoso o dentista conhecer isso, porque isso faz parte de um conhecimento do planeta, da natureza, né? Sai da odontologia, para depois nós entrarmos de novo na odontologia. Então, o que é coesão, pessoal? Coesão é a força de atração de moléculas da mesma natureza. E aí, falar é uma coisa, mostrar é outra muito melhor. Então, imagine que cada uma dessa, bolinha amarela, é uma molécula da água. Existe um campo ali, uma força de atração, uma abraça a outra, uma abraça a outra. Por isso que nessa foto fantástica de uma gota caindo na água, levanta esta bola, né, de líquido, por que ela não se espalha em várias? Porque existe a coesão, a força de atração das próprias moléculas. E como nós vamos levar isso para a prótese total? Nós vamos levar isso para a prótese total porque a coesão da saliva é importante. Se você tiver uma saliva um pouco mais viscosa, você vai ter uma coesão maior das moléculas. Se você tiver, entre aspas, uma saliva
menos viscosa, mais fluida, você vai ter uma menor coesão. Essa é a nossa cola natural. Isso é uma coisa que o dentista não consegue atuar, ele não consegue. A única coisa que ele tem que saber, e na ficha de anamnese você tem que perguntar, os medicamentos que eles estão tomando, porque o paciente idoso que é polifarmácia, ele tende a estar tomando vários medicamentos que podem interferir na quantidade, na qualidade da saliva e vai interferir aonde? Na coesão das moléculas e também no que nós chamamos de adesão. Adesão já é uma coisa diferente. É a força de atração de moléculas de natureza diferente. Então, a adesão, onde tem adesão na prótese? Tem adesão da fibromucosa de revestimento, da gengiva, com a saliva. E tem adesão da saliva com a resina da prótese. Olha que interessante. Então, é um sanduichinho ali. Você tem a coesão das moléculas da saliva e, de um lado, você tem a adesão da saliva com a fibromucosa e a adesão da saliva com a resina. E se essa prótese estiver distante da fibromucosa, você não vai ter o máximo da adesão funcionando. Você vai ter menos retenção, você vai ter menos estabilidade da prótese. Olha que coisa linda! Eu estou tão assim sensível hoje. Coisa maravilhosa. Olha essas flechinhas aqui, pessoal. Por que esse orvalho? Olha só, esse orvalho, né? Aí eu acordei às 3 da manhã para tirar essa foto. Esperei o nascer do sol para ver essas gotas do orvalho presas na folha. E aí, o que acontece? Quando essa gota, por que ela não cai? Por causa da adesão, que são as moléculas, né, da planta, elas são atraídas pelas moléculas da água. A água atrai a planta, elas têm uma força de atração entre elas. É a força de atração de moléculas de natureza diferente, da planta e da gota, que é exatamente o que acontece na prótese total. Então, imagine que essa folha é a parte da prótese total da resina, você tem a saliva, existe uma força de atração entre a saliva e a resina da prótese. E se nós tivermos aqui embaixo a mucosa, vai ter uma força de adesão entre a saliva e a mucosa. Continuando, eu poderia falar como se fosse um sinônimo, tá? Eu falei que a adesão é a força de atração entre moléculas de natureza diferente. Mas se eu for mais específico, né? Se eu pegar, vou voltar um pouquinho. Se eu for, opa, como é que eu volto? Agora eu não estou conseguindo voltar, não sei porquê, mas se eu pegar aquela folha que é uma superfície sólida e o líquido, eu posso dizer que essa adesão é uma adsorção. A adsorção, ela é a força de atração de moléculas diferentes, mas quando é mais específico, eu estou diante de um líquido e de um sólido. Bem, então é isso que acontece na resina? É a adsorção? Sim. As moléculas de saliva, elas têm uma força de atração sobre a resina. Então, nós temos um fenômeno físico conhecido como adsorção. E a absorção? A resina faz absorção. A molécula de saliva, a pessoa consegue entrar dentro da resina. E aí vai um grande alerta para os meus amigos protéticos. É muito importante que toda essa resina não contenha porosidade. Porque se a polimerização da nossa resina acrílica não for bem feita, criando porosidades, ou por superaquecimento, ou por diminuição de monômero na mistura, ou por uma prensagem fora da fase plástica, né? Alguns das causas de porosidade, mas a principal é erro no ciclo de polimerização, você vai criar verdadeiras
cápsulas internas de porosidade e a saliva ela entra. Por quê? Porque acontece um fenômeno físico na resina e ela tem a capacidade, como uma esponja, de puxar a saliva para dentro. E quando ela puxa a saliva para dentro, pode bactérias, pode ir micro-organismos, e se ela tiver porosa, pior. E aí vai entrar uma discussão interessante, por que a prótese, quando vai dormir, vai ficar seca ou vai deixar na água? Porque se ela ficar seca, ela resseca, e depois põe na boca, ela novamente sofre embebição. Depois ela resseca, embebição. Será que esse movimento, esse trabalho da resina acrílica, ressecando e embebendo, ressecando e embebendo, vai dar alguma alteração dimensional? Isso aí já seria uma live para outro dia. Mas o que nós temos que saber é que existe um fenômeno físico, que é a absorção. E aí, quando ela absorve líquido, né, ela acaba ficando mais pesada e também potencializa a nossa retenção da prótese total. Por isso que quando você entrega, é bom sempre dar uma olhadinha para ela começar a embeber, para a gente saber exatamente a retenção que aquela prótese vai estar na boca. E olha que interessante, esse aqui, nós vamos unir as duas coisas, tá? A sorção, deixa eu subir um pouquinho aqui. A sorção, pessoal, ela é quando acontece ao mesmo tempo a dissorção, ou seja, a atração, né, da molécula de saliva pela resina, e ao mesmo tempo ela vai penetrando por absorção. Então, olha só, ela está colada e depois ela penetra na resina. Aí nós temos sorção. Então, a resina acrílica, ela permite um fenômeno físico conhecido como sorção, que é, primeiro, a molécula se aderir à superfície da resina, que é a adsorção, mas essa absorção, a penetração dessa molécula dentro da resina acrílica. A pressão atmosférica é a pressão exercida pelas moléculas de ar sobre uma superfície. Eu vou mostrar aqui um vídeo que ele fala tudo. Veja, eu tenho o êmbolo de uma seringa e eu seguro de um lado, então, assim, não tem ar ali dentro, e eu vou puxar o êmbolo. Vamos ver o que acontece? Ó, puxei, vou puxar. Olha a velocidade da volta. Ela volta totalmente. Significa que se nós pensarmos, tá? Olha lá, quando eu tiro o dedo, ela fica parada. E quando eu coloco o dedo e aperto, ela volta quando tem ar. Então, dá para perceber que se essa prótese estiver bem tocando bem no palato, por exemplo, no momento que eu tento puxar ela para fora, quando eu tento desalojar, a pressão atmosférica, ela não deixa. Ela funciona positivamente. Mas se eu fizer um furinho ali no palato, a retenção acaba na hora, porque você não tem mais a ação da pressão atmosférica. Então, pessoal, vejam que os fenômenos físicos estão intimamente ligados à prótese total. Agora, vamos falar da tensão superficial, que é uma coisa maravilhosa, pessoal. É um fenômeno físico que faz com que a superfície de um líquido se comporte como uma membrana elástica. É a força de coesão, lembra, das moléculas da mesma natureza entre si, só que cuja resultante vetorial é diferente na superfície. Não dá para entender, às vezes, falando, mas fiz um desenho que vocês vão entender. Observem que cada molécula de água, a gente pode imaginar aqui como sendo a saliva, olha só como ela é multidirecional. Ela tem um campo de atração. É como se essa molécula se abraçasse a essa flecha aqui se abraça com essa flecha se abraça com essa, e você tem o quê? Aqui a coesão. Agora, vejam que na superfície, né, não tem flechinha para ligar aqui, ó. O que ela faz? Ela se liga fortemente nessa parte vetorial, né, da molécula do lado, formando o quê? Uma membrana elástica, essa curva que vocês estão vendo aqui. E aí, como é que a gente leva isso para a prática? Né? Olha só, o copo de água.
você enche até a boca, se você continuar enchendo, antes de escorrer, você vê que ele fica convexo e não cai. Por quê? Por causa da tensão superficial. Por causa dessa força de atração das moléculas de água da superfície, que formam uma verdadeira membrana elástica. E vocês vão ver como isso é importante na prótese total daqui a pouquinho. E olha que foto bonita de um inseto, e ele está pousado ali na água, e você percebe que afunda a água, mas ele não afunda. Para ele é como se fosse uma cama elástica, porque o peso desse inseto não consegue exceder a força de atração da tensão superficial da água. Então, para ele, ali é uma pista de patinação. E nós vamos ver como é importante a tensão superficial na retenção da prótese total. Ah, Osmar, finalmente alguma coisa que eu possa saber de prótese total. Então, vejam como é bonita a odontologia, como é bonita a ciência. Agora nós vamos unir, né, essas explicações na prótese total. Então, nós temos aqui o osso, um corte frontal de uma prótese total maxilar, onde em vermelho eu tenho a fibromucosa de revestimento, aqui a bochecha. Aqui em amarelo eu tenho a saliva. Aqui em rosa eu tenho a prótese, o dente. Observem essa parte aqui, onde está esse círculo verde. Tá? Se eu afastar um pouquinho essa bochecha aqui, ó, nós temos aqui alguma coisa que está tentando desalojar a nossa prótese total. Tá? A pressão atmosférica, ela está tentando entrar aqui e romper esta parte. Então, se nós pudéssemos olhar esse corte microscopicamente, nós iríamos ver uma área aqui, né, côncava na saliva, que nós conhecemos como menisco salivar. Esse menisco salivar aqui em close, eu tenho aqui o ar tentando entrar, e eu tenho o que em laranja aqui? Eu tenho a tensão superficial da saliva. Quanto mais fina for esse filme da saliva, maior será a coesão entre as moléculas da saliva, da água, maior será a adesão entre a resina da prótese e a saliva, maior será a adesão entre a saliva e a fibromucosa de revestimento. E aí nós teremos uma verdadeira luta entre o ar que quer entrar, que aqui é negativo, mas no palato é positivo. No palato ele está empurrando a prótese para cima, nos ajudando. E a pressão atmosférica aqui está tentando romper esse filme salivar descendo a prótese. Se nós ganharmos essa luta, né, aqui interna, nós vamos ter o máximo da retenção e da estabilidade da nossa prótese. E eu gosto muito desse slide que eu fiz, que ele é um apanhado de tudo isso que eu estou falando, de uma maneira esquemática. Onde está a retenção da nossa prótese total? É lógico que a retenção também tem uma influência, sim, dos vetores laterais, uma boa oclusão, né, uma boa máxima intercuspidação, né, para evitar movimentos laterais. Tudo isso é importante, mas os fenômenos físicos são as coisas mais importantes. Então, vejam, a mucosa e a saliva, nós temos essas forças de adesão, moléculas de natureza diferentes. Essas moléculas com essa aqui, moléculas da mesma natureza, as moléculas da saliva, já têm coesão, elas estão coesas, é a força de atração de moléculas da mesma natureza. Aqui, entre a resina da prótese total e a saliva, eu tenho o quê? Adesão, forças de atração de moléculas diferentes. Me ajudando, eu tenho a dissorção. A dissorção, que é essa força de atração entre sólido e líquido, e, ao mesmo tempo que ela vai sendo absorvida pela resina, entrando na resina, eu tenho a sorção.
Se eu imaginar que essa é uma PT superior aqui, ó, no palato, a pressão atmosférica ela está atuando a favor, né, para que essa prótese fique cada vez mais assentada na gengiva. Em compensação, na região do menisco salivar, ela está atuando contra a retenção. Ela está querendo romper a coesão da saliva. Ela está querendo romper a adesão da saliva com a mucosa. Ela está querendo romper a adesão da saliva com a prótese. E se ela entrar aqui, o ar entra pela prótese e acaba essa retenção da prótese. E a prótese cai. Então, o que eu posso dizer para vocês, entrando mais profundamente nessa parte de retenção, e aí eu vou falar na prática, na próxima, mas eu quero finalizar pensando junto comigo. Quanto mais próximo a prótese tiver da fibromucosa de revestimento, maior será a ação de adesão, maior será a ação da coesão. E isso, como é que eu consigo isso, Osmar? Através de uma moldagem funcional seletiva, aonde eu vou comprimir, aonde eu quero comprimir mais. Aonde eu quero comprimir mais? Uma fibromucosa resiliente. Aonde eu quero comprimir menos? Uma fibromucosa flácida. Eu não quero que ela se deforme e atue negativamente na retenção, empurrando essa prótese para baixo, ou uma superior para cima. Então, a moldagem funcional seletiva, ela vai permitir, através da seleção, onde eu quero pressionar mais ou menos, dentro de uma moldagem funcional, para que a fibromucosa de revestimento esteja em íntimo contato com a prótese o mais próximo possível, para despertar todos os fenômenos físicos no seu potencial máximo. E outra coisa, quanto mais grossa for a borda da prótese, dentro, lógico, da tolerância do paciente, nós temos que experimentar qual que é essa borda máxima. Quanto mais grossa for a prótese, a borda da prótese, maior será a retenção, maior será a estabilidade. Então, a ação máxima da adesão e a menor ação da pressão atmosférica sobre o menisco salivar vai através de uma boa borda funcional. Se eu tenho uma borda arredondada, no máximo da tolerância do músculo, o ar, para ele poder quebrar esse aqui, ó, e entrar aqui dentro, ele tem um caminho muito mais longo e muito mais compacto, porque essa borda está vedando toda essa superfície, e se a borda está vedando bem essa superfície, ela está com a sua adesão máxima ali, do que se eu tiver uma borda fina. E eu fiz um vídeo aqui para vocês observarem isso, tá? Então, eu tenho 2 vídeos aqui, que agora vai dar para entender bem o que está acontecendo, tá? De um lado, eu tenho uma borda fina, onde foi uma prótese, que não fui eu que fiz, graças a Deus, foi feita com uma moldagem anatômica, uma borda fina e sobreestendida ou subestendida. Por quê? Porque não foi feita através de uma moldagem funcional. E aqui eu tenho uma prótese que eu fiz com uma borda funcional. Então, vamos passar o primeiro filme aqui, ó. Então, eu estou simulando o paciente falando, comendo, tá? E aqui, ó, é a mucosa que está encostado. Numa borda fina, qualquer abertura, essa prótese cai, tá? Agora eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu segurar aqui. Vamos lá, ó lá. O paciente vai falar, vai deglutir, e aí a bochecha está se movimentando. Para abrir um pouquinho, imaginem aqui o que acontece. Abrir um pouquinho. Esse espaço aqui, ó, onde tem o filme salivar, né? O menisco salivar já é rompido, o ar, a pressão atmosférica ganha, e ele vai rompendo isso, vai passando por aqui, entra dentro da prótese, e a prótese cai.
Agora, vejam aqui uma borda funcional. E é engraçado, a pessoa me pergunta, mas essa borda grossa não machuca? Não, ela foi testada. Né? Na clonagem terapêutica, a gente testa antes a borda, a gente não faz moldagem funcional com Godiva, com silicone, para depois ver o que aconteceu. A gente testa a borda antes. E aí, depois a gente clona e essa borda já foi testada. Agora, olha a diferença aqui, ó. Ó, o paciente fala, tá vendo? Ele abre um pouquinho, o filme salivar continua fino. Para que possa romper aqui, ele tem que fazer uma abertura muito maior. Vou voltar um pouquinho, ó. Mesmo falando, deglutindo, essa espessura foi determinada na moldagem funcional e ela não é uma espessura uniforme. Cada pedaço da prótese tem uma espessura que foi dada pela moldagem funcional. Então, o ar aqui, ele não consegue penetrar com essa facilidade, ele tem que romper, mas como está fininho, ó, tudo encostado, como ela está muito encostada na fibromucosa, nós temos o máximo da coesão da saliva, o máximo da adesão entre a resina e a saliva, o máximo da adesão entre a resina e a fibromucosa de revestimento, absorção é coisa linda! A prótese para, o paciente tenta tirar e não consegue. Tanto que eu ensino meus pacientes de total a tirar, fazendo, soprando, como se tivesse um canudo entupido, ele tem que inflar as bochechas, aí quando ele infla as bochechas, aqui afasta completamente assim, ó, aí ele consegue tirar a prótese sem, porque às vezes ele não consegue tirar a prótese. Então, pessoal, todos esses fenômenos físicos, né? A prótese, Samuel, eu estou olhando aqui, a prótese inferior é a mesma coisa, Samuel, é absolutamente igual. Os fenômenos físicos atuam absolutamente da mesma maneira. A diferença é que você tem uma superfície na inferior menor que a superior, porque nós não temos o palato. Então, se você... Opa, desculpa, eu rodei aqui o filme. Se você não tem o palato, você vai ter uma área menor. E quanto maior a área, maior esses fenômenos físicos vão estar atuando. Maior a coesão, maior a adesão, a pressão atmosférica e a tensão superficial. Então, sempre a prótese inferior vai ter uma retenção menor do que a superior. Mas o que você não pode fazer é uma prótese inferior não despertando o máximo da retenção dela. Porque o pessoal fala, inferior é difícil. É difícil, mas se você não souber fazer, é impossível. Se você fizer uma inferior com uma área menor do que poderia, com uma borda mais fina do que poderia, você não vai ter bons resultados. Mas se puder fazer o implante é melhor? Com certeza. Por quê? Porque a área é menor. Então, os fenômenos físicos vão estar atuando de uma maneira menor. Por isso é que nós sempre tentamos fazer a prótese na maior área basal tolerada pela musculatura. Se fizer uma moldagem, quanto maior você conseguir fazer uma moldagem funcional, maior a área. Quanto mais grossa você conseguir fazer uma borda, maior você terá retenção e estabilidade, né? A vestibular da inferior tem que ser fina? Não, não tem que ser fina nem grossa. Ela tem que ser funcional. Ela tem que ser funcional. Quem vai dizer a espessura da borda de uma prótese é a moldeira individual, mais o que extravasar de material de moldagem. Observem essa prótese aqui, ó. Ela tem espessuras diferentes. Por quê? Porque ela foi planejada e, olha só, isso vai dar o quê? É o músculo, eu estou fazendo a luva como se fosse um abraçamento do músculo. Ele vai vedar o ar de tal maneira que vai dar retenção nessa prótese. Mas se você fizer uma borda fina, sobreestendida, subestendida, você não vai ter isso, né? Então, o pessoal fala, mas você sempre consegue uma retenção máxima do inferior? Não. O inferior, desculpa, muita retenção no inferior, eu sempre busco o máximo da retenção que aquele paciente permite.
Eu só procuro, como profissional, não pegar e conseguir 80% da retenção que uma prótese inferior poderia ter, 50%, 40%. Eu tento despertar os 100%. E para saber se o paciente está satisfeito ou não, eu faço a terapia antes. Então, eu corrijo a borda, eu faço a área basal, aí eu testo tudo na antiga, conserto tudo. Se ele ficar satisfeito com a retenção, inclusive, eu testo a saliva, aí eu clono e faço o convencional. Se ele não está satisfeito e ele pode fazer implante, a gente planeja implante, mas a retenção ela é planejada antes de se fazer a prótese. Então, pessoal, aqui, ó, prótese total na clínica, quem quiser me seguir no Telegram, aqui nas redes, no Face, no Insta e no YouTube, eu estou com o professor Osmar Castro, e se você quiser saber as dicas que eu dou para os pacientes, no YouTube eu estou como DR Osmar Castro. Você pode se inscrever e a gente já está aí chegando aos 110 mil inscritos, os pacientes sofrendo que nem doido. Eu respondo a todos sempre que eu posso, só se ele responde em cima de outro comentário, eu procuro responder, porque são pacientes que estão sofrendo muito, infelizmente. Esse canal começou devagarinho e ele ficou muito, muito grande, porque tem muitas pessoas sofrendo por próteses totais mal planejadas, infelizmente.